Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, a paz. Amém, glória a Deus. Que tempo especial, feliz de estar aqui nessa casa com gente tão querida. O Ronan já é um amigo de longa data e muito feliz de estar aqui com vocês também, conhecendo um pouco mais e podendo estar mais conectados com aquilo que Deus está fazendo aqui. E é muito empolgante o que Deus está fazendo aqui. Quantos se sentem felizes? Diga amém. Glória a Deus. Quantos estão preparados para a tarde mais extraordinária da sua história? Para começar está bem, tem umas 3 pessoas crendo. Quantos estão preparados para a tarde mais extraordinária da sua história? Está preparado para isso? Eu creio que quando nós nos reunimos em lugares como esse, quando você tira um tempo, quando você está exposto desde ontem para aquilo que Deus quer fazer, Deus está construindo um lugar, um ambiente, uma atmosfera, e Ele já está em nós, mas Ele está construindo uma atmosfera onde você pode receber de algo maior. E a profecia é que os jovens teriam visões, porque naturalmente jovens não têm visão de futuro. O natural é que todo jovem é imediatista, ele quer resolver o agora. Então ele não escolhe um relacionamento pensando no futuro, ele escolhe condicionado pelo agora. Mas o coração não é uma boa métrica para direcionarmos a nossa vida, porque o coração é enganoso. É por isso que a Bíblia diz que Deus pega o nosso coração e direciona o nosso coração. E o que Ele está fazendo aqui nesses dias é te dando visão para o seu futuro. O que Ele está fazendo aqui nesses dias é abrindo a sua mente, é expandindo o seu coração, é te levando a um crescimento de entendimento para aquilo que Ele vai fazer. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu quero te encorajar agora, você permitir o Espírito Santo. Você sabe, eu digo que a reunião mais extraordinária não é que tem o melhor louvor, não é a que tem o aparato estético mais bonito. Alguém ainda hoje me perguntava: pastor, eu não me sinto bem. É porque a gente criou uma ideia sensitiva na igreja, né? Como se... Mas a reunião mais extraordinária, ela pode ter tudo isso, mas não pode faltar uma coisa: a presença de Deus. Sabe, Deus habita em nós, sim, é fato. Mas é quando Deus, Ele tem liberdade para fazer. Eu tenho certeza que tem algo na agenda de Deus para essa tarde, para o seu coração. Tem algo na agenda de Deus para a sua história. Tem algo na agenda de Deus que Ele quer fazer, que Ele quer produzir, que Ele quer gerar. E eu queria que a gente só começasse essa tarde dando liberdade para que a agenda de Deus possa invadir a nossa agenda, para que o cronograma de Deus invada o nosso cronograma. E eu queria que você começasse a dar liberdade a pessoas que vão sentir de forma física aqui o toque do Espírito Santo. Outros de nós vão ser levados a experiências que nunca tiveram antes. Outros de nós vão ser levados e compungidos pelo Espírito a fazer, a se mover. E eu quero que você dê liberdade ao Espírito Santo, porque essa reunião é dele. Amém? Por isso, se você pode, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu gostaria de convidar você a orar com as suas palavras agora. Você abrir a sua boca e você dizer ao Espírito Santo agora: vamos lá, abra a sua boca por um instante, por gentileza. O culto não é algo que assistimos, é algo que construímos. Então, se você pode, abra a sua boca agora. Pai, nós oramos te dando liberdade, Senhor. Nós damos liberdade ao Teu Espírito, toca os nossos corações. Nós queremos dizer, como os discípulos a caminho de Emaús, o nosso coração ardia enquanto Ele nos falava, e nós oramos para que o nosso coração possa arder enquanto a Tua palavra é ministrada. Nós oramos, nós vamos meditar na Tua palavra, e nós oramos pedindo ao Teu Espírito: leva a nossa mente cativa, leva a nossa mente cativa às verdades da Tua palavra, leva a nossa mente cativa ao poder da Tua transformação. Nós damos liberdade ao Teu Espírito, transforma-nos, molda-nos, leva-nos a um lugar mais profundo. Vamos lá, com um pouco mais de estímulo, abra a sua boca. A Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito à medida que abrimos a nossa boca. Vamos lá, Pai, do maior ao menor, nós não temos títulos diante da Tua palavra. Daquele que conhece muito, aquele que está aqui pela primeira vez, nós reconhecemos que precisamos da Tua palavra, e ela é vida para o nosso interior, ela é alma, ela é água para a nossa alma seca, ela é vida para nós, ela é o sol que se levanta no meio da nossa escuridão. Nós te pedimos,
Deus, toca-nos com a Tua palavra, transforma-nos com a Tua palavra, leva-nos a um novo nível de revelação, de entendimento e de maturidade. Nessa tarde nós oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre o trabalho do Espírito. Qual que é o trabalho do Espírito Santo? E ontem foi aberto aqui, eu sei que pela manhã, e a pauta é falar sobre futuro. E por que sobre o trabalho do Espírito? Porque não há ninguém que conheça mais o seu futuro do que o Espírito Santo. Não há ninguém que conheça mais quem você nasceu para ser, o potencial que tem dentro de você, aquilo que Deus te criou para viver. E o nosso grande problema é passar uma vida inteira querendo provar para alguém ou para nós mesmos aquilo que Deus disse que somos. Eu estou nesses dias, eu tenho uma filha de 9 anos, sou casado com a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. E tenho uma filha de 9 anos. E a Chloe assim, né? Não é porque eu sou pai não, mas todo pai vai falar isso do filho também. Mas ela é genial. E faz uns 3 meses ela reuniu eu e minha esposa e falou: quero abrir uma empresa. E a gente disse: pois bem. Ela falou: eu quero abrir uma empresa de pulseiras. Inclusive eu estou aqui, ó, fazendo a propaganda. Não trouxe para vender porque é um método de escassez. Eu mostro a pulseira, você fica com vontade, mas não tem. Mas ela falou: quero abrir uma empresa. E aí foi interessante porque a gente levou, né, brincando, rindo, uma criança de 9 anos, e ela começou a levar a sério. Então ela fez a gente levar, né, num lugar lá que vende miçanga. Ela seleciona, ela pegou modelos na internet, o que ela podia fazer. Ela começou a vender, começou a divulgar para os parentes. Ela falou: pai, divulga no culto. Eu falei: filha, vai pegar mal eu divulgar no culto. Ela falou: não, pai, divulga no culto. E aí ela pegou a empresa, ela pegou uma parte do quarto dela, que é o lugar da produção. Então tem uma mesa no quarto dela, que é o lugar da produção. E ela começou a fazer, ela começou a ver quanto é R$5 a pulseira, bem baratinha. Aí todo mundo fala: você tem que aumentar o preço. Ela foi pegar o valor que ela gasta. Ela falou: não, eu tenho que definir o preço por aquilo que eu... Então ela foi fazendo as coisas. E aí começou a entrar dinheiro na empresa. Ela tem R$174. E ela veio toda feliz falar: pai, tenho R$174. Eu falei: você é milionária, você está rica. Talvez você fale: ela não está rica. Mas eu falei: nenhuma outra criança de 9 anos que eu conheço tem R$174 que fez da sua própria empresa. Então você está rica. Ela falou: é mesmo, pai? Eu falei: você está rica. Ela falou: nossa, pai, que demais. Eu falei: você é rica. Ela acreditou. Mas você sabe, quando nós estamos falando de futuro, é interessante, crianças, porque o que você fala para ela, ela acredita. Ela está achando que ela está rica, porque o pai está falando, e ela não fica questionando o que o pai disse. Sabe qual é o nosso problema? Deus fala algo sobre você e você questiona o que Deus disse sobre você. Deus falou algo sobre a sua história. Deixa eu dizer, o que Deus fala não é para informar, Deus fala porque já é. E qual que é o trabalho do Espírito? A Bíblia vai dizer que todos os nossos dias estão escritos diante de Deus. Deus conhece todos os nossos dias. Ele conhece a nossa história, aquilo que Ele nos criou, o planejamento da nossa história. E qual que é o trabalho do Espírito Santo agora? É te convencer de quem você é em Cristo. Eu sei que a maioria das pessoas acham que o trabalho do Espírito Santo é ficar te acusando, que o trabalho do Espírito Santo é ficar te condenando. Não, o Espírito Santo não é o condenador. Eu não sei se você sabe, mas o nome diabo mata, mas não é matador. Diabo rouba, mas não é roubador. O nome diabo no original significa Ra-Satã. Sabe o que é Ra-Satã? Acusador. O trabalho do diabo é trazer acusação, mas o trabalho do Espírito é trazer vida. O trabalho do Espírito é trazer o convencimento de quem somos em Cristo, daquilo que Ele diz que somos, daquilo que Ele fala sobre nós. E qual que é o trabalho então? O Espírito agora está nos conformando à imagem de Cristo. Ele está nos levando a esse lugar de plenitude. Qual que é o futuro pleno? Não é o futuro que você vai ter mais dinheiro.
Não é só sobre isso, não é o futuro onde você vai ser mais reconhecido, não é só sobre isso. O plano de Deus em Cristo é que o unigênito de Deus se transformou no primogênito de Deus, o único filho, a imagem perfeita de Deus. Agora não é o único, agora ele é o primeiro. E a Bíblia diz que agora tem um exército, uma nação de filhos, agora tem centenas de filhos. E qual o projeto de Deus e o trabalho do Espírito? É nos conformar à imagem de Jesus. Por isso o objetivo da nossa vida é um só: é entender quem somos em Cristo. E é interessante porque a Bíblia vai nos trazer a realidade de quem somos em Cristo. E lá em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12, eu quero ler com você. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12. Então agora o Espírito vai nos conformar à imagem do Filho. E você pode viver muita coisa na sua história, mas se aquilo que você vai viver não der glória ao Filho, não valeu. Você pode almejar muita coisa no seu futuro. Você sabe, a gente está na era do arrasta para cima, né? Onde o tempo inteiro nós estamos escutando alguém falando para nós algo. E sabe uma coisa que eu tenho temor? É que a gente colocou tantos homens como a nossa métrica, e nós esquecemos que nós temos um modelo perfeito: Cristo. O nosso modelo ideal é Cristo. O nosso modelo de vida ideal é Cristo. E qual que é o processo de Cristo? É de nos levar a um caminho de maturidade. E a maturidade de Jesus vai desembocar onde? Na cruz. Eu sei que você acha que Deus está procurando quem promover, mas biblicamente Deus está procurando a quem matar. Deixa eu explicar melhor para você. O caminho do futuro com Deus não é o caminho de promoção, é o caminho de entrega. O caminho de futuro com Deus não é o caminho onde eu tenho glória. Esse é o espírito do anticristo. O caminho com Deus é você ter recurso para você poder ser útil na vida de alguém. O caminho com Deus é você chegar a algum lugar de relevância para você poder levantar outras pessoas. O caminho com Deus é Deus nos coloca em um lugar para que através do lugar que Ele nos colocou nós possamos ser úteis para alguém, nós possamos ser canal para alguém. E quando nós olhamos aqui, Paulo vai falar um pouco sobre isso. Ele vai falar sobre o trabalho do Espírito de gerar a imagem do Filho de forma perfeita em nós. Você sabe, e o meu receio na era do arrasta para cima é que a gente gasta tempo demais querendo parecer com alguém. Esses dias alguém falou: pastor, eu mudei a hora que eu faço isso, eu mudei a hora que eu mudei, que eu como aquilo, eu mudei. A pessoa estava falando tanta coisa que eu mudei. Aí eu perguntei para ele: você já fez tudo isso para parecer com Jesus? Porque o nosso problema é que a gente gasta tempo demais fazendo coisas que nós nunca tivemos capacidade de fazer por Jesus. Qual que é o trabalho do Espírito? É nos levar à plenitude do entendimento. Tal qual Ele é, nós o somos nesse mundo. Esse é o desejo de Deus conosco. Olha que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, tem alguém vivo aí, gente? Preciso de umas 10 pessoas animadas aí para dizer uns aleluia, glória a Deus. Tem alguém? Olha o que a Bíblia diz, nós vamos meditar na palavra agora. 2 Coríntios 3:12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Olha o que Paulo está dizendo: nós não somos como Moisés, que usava um véu. Quantos lembram que Moisés descia do monte com véu? Diga amém. Mas talvez você aprendeu erroneamente que Moisés colocava um véu porque tinha tanta glória que o povo não podia olhar para o rosto dele, não é? Mas não era esse motivo. Paulo acabou de explicar. Ele diz: Moisés colocava um véu sobre o rosto porque a glória ia desvanecendo, porque a glória ia acabando. Ele não queria que ninguém percebesse que tinha menos glória.
Então ele colocava um véu e todo mundo imaginava: deve ter tanta glória lá embaixo ainda, deve ter tanta lá atrás ainda, deve ter tanta glória ainda. Na verdade, Paulo está dizendo: Moisés colocava um véu para fingir uma coisa que já não era. Ele está dizendo: a glória desvanecia, a glória acabava. Paulo está fazendo uma denúncia aqui a Moisés, e está dizendo: isso é a glória da velha aliança. Por quê? Porque ela desvanece. Mas ele está dizendo: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E aí o verso 17 ele diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Eu sei que a gente às vezes vai dançar no culto, às vezes numa reunião mais carismática, alguém diz: pastor, o Espírito do Senhor, e eu vou ficar no verso, na verdade o verso que eu vou me atentar é no verso 18, mas eu preciso de ler o contexto. Aí você fala: pastor, o Espírito do Senhor está aqui, por isso a gente pode fazer várias coisas. Não deixa de ser verdade, mas o sentido literal é: aonde o Espírito do Senhor está. Onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Não é você que tem liberdade, é o Espírito do Senhor que tem liberdade em você. Ele está dizendo: aonde o Espírito do Senhor está, o Espírito do Senhor está em mim. Quem tem liberdade? Ele. Então ele está usando a minha vida do jeito que Ele quer. Ele faz com a minha história aquilo que Ele quer. Ele me leva para onde Ele quer. Ele me leva a falar o que Ele quer. Porque aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas o que eu quero ficar aqui é no verso 18: e todos nós, com a face descoberta, diga assim comigo: todos nós, diga face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Eu quero ficar aqui sobre o trabalho do Espírito, porque Deus está trabalhando em nós para nos conformar à imagem de Jesus. Deus está trabalhando em nós para que a nossa vida seja uma expressão real da imagem de Jesus. E esse é o trabalho do Espírito, é nos convencer daquilo que já somos em Cristo. E Paulo vai dizer como é que acontece esse processo. Esse processo não acontece com você se forçando. Esse processo não acontece, a Bíblia vai chamar de justiça própria, toda tentativa carnal, humana, de você tentar fazer algo para Deus. Esse é um processo feito pelo Espírito. Você sabe, é um processo feito pelo Espírito. Yeshua é o nome de Jesus no original. Yeshua significa, sabe qual é o significado do nome de Jesus no original? Yeshua, o Deus de muitas salvações. Quantos foram salvos aqui? Diga amém. Mas a Bíblia diz que é o Deus de muitas salvações. Ele continua nos salvando. Ele me salvou do inferno, Ele me salvou da ira de Deus, mas Ele me salva de ser chato. Conhece gente chata? Eu sei que aqui não tem gente chata, só lá em São Paulo tem. Mas Ele me salva de ser chato. Yeshua é o Deus de muitas salvações. Ele me salvou um dia, mas Ele me salva de um casamento infeliz. Sabe o que está dizendo? É que o Cristo que te salvou, Ele tem poder para te salvar de tudo. Ele me salva na minha saúde, Ele me salva na minha casa, Ele me salva na minha vida, Ele me salva nas minhas escolhas, Ele me salva, Ele continua me salvando, porque Ele é Yeshua, o Deus de muitas salvações. Faz uns 4 anos que eu aceitei Jesus. Faz mais, mas vou te explicar. Uns 4 anos atrás eu estava passando na porta de uma igreja, era quinta-feira, eu não tinha nada para fazer naquela noite. Eu passei e vi que estava tendo um culto. Eu falei, eu vou entrar nesse culto. A igreja era nova na cidade. Eu falei, parei o carro, estacionei, desci, estava começando a reunião, cheguei. Era um local grande, estava bem vazio, devia ter umas 10 pessoas só no culto. Eu sentei lá no fundo, eu estou sentado lá no fundo, e aquele culto bem vazio, e o pastor estava muito empolgado. E eu sou pastor, fazer culto para 10 pessoas num lugar grande e ficar empolgado, eu falei, esse cara é meu herói. E ele pregava com muito entusiasmo, e eu lembro até hoje, ele estava pregando sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e aquela coisa, ele pregava entusiasmado, e eu estava olhando, rapaz, eu ficava pensando, eu não sei se eu estaria tão empolgado quanto esse camarada.
e ele falava com entusiasmo, e aí acabou ali a palavra, ele fez o apelo: se você quer mais do poder do Espírito Santo, sai do seu lugar e vem para frente. Ninguém foi. Ele falou de novo: se você quer mais, vem para frente. Ninguém. Quando era umas 5 vezes que ele falou, eu falei: poxa, é meu amigo de profissão. Eu fiquei e falei: pô, eu vou dar uma força para esse cara, né? Ninguém me conhecia ali, e aí eu vim vindo para frente, andei assim, sabe aquela caminhada que parece que não vai acabar? E eu vim andando, parei na frente, fechei meus olhos, e ele continuou falando: se você quer mais do poder do Espírito Santo, vem para frente. E ele continuou falando. Eu reparei que ninguém ia vir, pessoal de coração duro aquele dia. Eu abri meu olho, olhei para o lado, nada, ninguém. Aí ele desceu do palco assim, veio, colocou a mão no meu ombro, apertou meu ombro, abri o olho, olhei para ele. Ele falou: jovem, glória a Deus que você quer aceitar Jesus. E eu pensei: eu não vim aqui para aceitar Jesus. Aí ele falou: você quer mesmo aceitar Jesus? Aí, gente, sabe aqueles minutos mortais da vida? Que eu pensei assim: se eu falar que não quero aceitar Jesus, é blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão um negócio desse. Se eu falar que não quero, como eu estou negando Jesus? Mas se eu falar que quero, hoje é a era das redes sociais, você imagina alguém me filma lá e manda, fala: rapaz, eu não sei o que aconteceu com o seu pastor, mas eu sei que eu estava num culto aqui, ele levantou a mão e está aceitando Jesus agora. Eu fiquei naquele dilema. Mas aí eu falei: tá, eu quero aceitar Jesus. Falei: depois eu explico para alguém o que aconteceu aqui. Falei: quero aceitar Jesus, porque o culto já não estava lá aquelas coisas. Eu falei: se eu falar que não quero, for explicar aqui, eu vou acabar com a noite aqui, vai ficar pior que tá. Ele falou: repete essa oração. Eu repeti a oração com ele. Ele falou: agora Deus está te libertando de todos os seus vícios, agora Deus está restaurando sua casa, agora Deus está te libertando. E ele começou a liberar palavras sobre a minha vida, e eu fui pegando essas palavras. Mas você sabe, ele liberou tantas palavras de encorajamento daquilo que Deus faria na minha história. E aí eu saí, ele falou: vai ali que o presbítero vai pegar seu telefone. Aí passei o número errado de raiva. Mas você sabe, aí eu fui embora, falei: Deus, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Aí Deus falou: você viu o quanto de encorajamento que você recebeu, que o Espírito Santo faria na sua vida? Mas sabe qual é o problema, Daniel? Você se converte, depois de 3 meses você está achando que é você que vai fazer. Você precisa de entender que teologicamente a salvação é um retrato. Você foi salvo porque Ele te escolheu, Ele fez por você. Você precisa de entender que tudo na vida cristã também é depender dEle, porque Ele continua fazendo. O Deus que te salvou continua te salvando. O Deus que te libertou continua te libertando. O Deus que te encontrou continua te encontrando. O Deus que te viu continua te vendo. O Deus que te separou continua acreditando em você. Aí Deus falou: você só precisa de entender o seguinte, que o Evangelho não é o poder só para a salvação, é o poder para que você continue sendo salvo de você mesmo, é o poder para que você continue sendo liberto de todas as coisas. E aí, aqui o que Paulo está propondo, e eu quero entrar aqui com você sobre esse trabalho do Espírito, porque o futuro mais brilhante que existe é você ser conformado à imagem daquilo que você nasceu para ser. E aí, nós estamos na era da comparação. Esses dias eu pego pizza sempre, eu sou aquele cara que vou nos mesmos lugares sempre, que eu gosto que as pessoas me conheçam pelo nome. Eu não sei você, eu gosto, então eu vou sempre nos mesmos restaurantes. E aí tem uma pizzaria lá perto de casa, eu sempre vou lá. E o gerente ficou em depressão, todo mundo ficou sabendo, por isso que eu estou te falando. E quando ele voltou, fui conversar com ele, depois de meses de afastamento. Falei: o que aconteceu? Ele falou: foi o Instagram. Ele falou: eu ficava navegando e vendo a vida das pessoas. Eu não sei você, mas parece que só eu que não fiz 10 milhões até 30 anos. Não é? Nós estamos numa era, e o Espírito está nos conformando que aquilo que Deus disse que somos. E qual é a melhor vida que existe? É a vida que Deus te criou para viver. A vida mais incrível é a vida que Deus chamou para viver. Você sabe, uma vez um amigo fez uma oração sincera por mim, que eu nunca vou esquecer. Ele olhou nos meus olhos e falou assim: Daniel, a oração que eu faço é que se amanhã você pudesse acordar sendo qualquer pessoa do mundo, se hoje à noite Deus dissesse para você: amanhã você pode acordar sendo qualquer pessoa do mundo, talvez você ia dar uma navegada no Instagram e falar: Deus está aqui, ó, esse aqui, ó, faz eu acordar igual ele, com a personalidade dele,
com a fisionomia dele, com a vida dele. Mas esse amigo diz: Dene, a minha oração é, se amanhã você pudesse acordar sendo qualquer pessoa do mundo que você pudesse falar, eu quero acordar sendo eu mesmo. Eu quero ser eu. Eu quero ter a vida que eu tenho. Por quê? Porque eu amo a vida que Deus me deu. Porque eu entendo que tem um projeto na vida que Deus me deu. Porque eu entendo que tem algo na vida que Deus me deu. Tem algo na família que Deus me deu. É o melhor lugar do mundo? Talvez não seja, mas é aquilo que Deus me deu. E porque aquilo que Deus me deu é importante. Porque aquilo que Deus me deu, eu reconheço que Deus não erra. Ei, deixa eu dizer para você, Deus não errou na sua história. Deus não errou na família que te colocou. Deus não errou na personalidade que te deu. Deus não errou. Pastor, e o que deu de errado? Deus, ele é especialista em transformar causa em glória, transformar ferida em testemunho, em transformar tragédia em beleza. Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu queria fugir da minha história. Não, Deus não apaga histórias. Não tem essa narrativa bíblica. Deus não apaga a sua história. Deus não apaga o seu passado. Deus não apaga as suas dores. Mas Ele faz uma coisa: os homens não gostam de cicatrizes. Hoje a medicina diminuiu a cicatriz. Por quê? Porque ninguém quer mostrar cicatrizes. Mas o Cristo ressurreto, com o corpo glorificado, Ele ressuscita. E a Bíblia diz que Ele mantém as marcas. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: as marcas vão ser importantes para que creiam no Cristo. Deixa eu dizer para você, Deus não faz sumir as coisas da sua história, porque quando olharem as suas marcas vão ver Cristo. Quando Tomé viu as marcas de Jesus, ele disse: é o Cristo. Por quê? Porque tem marca, não dói mais, mas está aqui para a glória de Deus. Você vai poder dizer sobre a sua história: não dói mais, mas está aqui para a glória de Deus a minha história. Não dói mais, mas está aqui para a glória de Deus o que aconteceu comigo. Não dói mais, mas está aqui para a glória de Deus. Está aqui. Mas aí Paulo vai propor, eu quero entrar aqui com você. Ele diz: todos nós com o rosto descoberto. Diga assim: rosto descoberto. Você não precisa ser um personagem para Deus. Tudo no mundo precisa que você pareça ser o que você não é. Mas diante de Deus, o Espírito nos transforma. O Espírito nos molda. Porque seu futuro já está pronto. Deus só está te preparando para o futuro que já está pronto. Seu futuro já está pronto. Deus já está lá. Você vê a vida. Você imagina um desfile de 7 de setembro. Imagina alguém desfilando numa avenida. Como é que nós vemos a vida? Você só vê a vida por aquilo que você pode enxergar. Você vê a vida de uma maneira terrena. Você só pode ver o que está na sua frente. Mas Deus vê a vida por cima. Num 7 de setembro, quem está lá embaixo só está vendo o próximo passo. Quem está lá em cima vê o início, o meio e o fim. Deixa eu falar, a graça de Deus já definiu o fim da sua história. Você não pode enxergar o que é, mas Ele já está lá. Você não pode perceber o que é, mas Ele já está lá. Você não está em 2030, mas Deus já está em 2030. Você não está em 2040, mas Deus já está em 2040. Você não está em 2050, mas Deus já está em 2050. Você está aqui, às vezes você é jovenzinho, Deus já está lá no seu casamento, Ele já sabe como vai ser. Você está aqui, você não está no dia da sua formatura, mas Deus já está lá. Porque você está preso no tempo, mas Deus é atemporal. Mas Paulo está dizendo: Deus está nos transformando para o nosso futuro. Porque eu te faço uma pergunta: todas as pessoas vão viver o futuro que Deus tem para elas? E a resposta é não. Porque Paulo diz: enquanto o herdeiro é menino, ele vive como se fosse um escravo. Sabe o que quer dizer? Enquanto você não amadurece, enquanto o herdeiro é criança, ele vive sendo senhor de tudo, mas não podendo usar nada. Uma criança de 5 anos, um pai que tem uma Ferrari na garagem, ela é dona da Ferrari, mas ela usa a Ferrari? Não, sabe por quê? Porque se o pai deixar ela usar a Ferrari, vai virar uma tragédia. Deus quer amadurecer você, para você estar preparado para o futuro extraordinário que Ele tem para a sua história. Deus quer amadurecer você, para que você possa tomar posse de tudo aquilo que Ele separou para a história da sua vida. E Paulo vai nos dizer como é que é essa transformação do Espírito. Ei gente, coisa linda é crente que continua sendo transformado. E Paulo vai falar no Novo Testamento como é a transformação. 2 Coríntios 3,18 é a chave da transformação. E primeiro ele vai dizer como é que nós somos transformados. Primeiro tem que estar com o rosto desvendado. Deus não trabalha com personagens. Deus não trabalha com quem você finge ser. Deus só trabalha com quem você é.
E sabe o que é interessante? Quando Paulo está falando sobre o rosto desvendado, é que Paulo antes ele vai falar sobre Moisés. Ele vai dizer: Moisés colocava um véu. Tem gente que está escondida atrás de um título. Tem gente que passa a vida inteira construindo coisas para se esconder atrás delas. É interessante porque quando Deus chega no jardim e Adão e Eva tinham caído, a pergunta de Deus não é: Adão, o que você fez? A pergunta de Deus é: Adão, onde você está? Sabe por quê? Porque Adão tinha saído do lugar. E aí é interessante porque, sabe qual que é a resposta de Adão? Adão conhecia duas pessoas na vida. Quem que Adão conhecia, gente? Deus e a mulher. Qual que é a resposta de Adão para Deus? Era a oportunidade de Adão estar diante de Deus. Ele diz, ele joga para alguém, ele dá desculpa de alguma coisa: foi a mulher que tu me deste. Sabe o que Adão está fazendo? Ele está fugindo de um lugar onde ele pode ser transformado por Deus. Por isso que Paulo está dizendo: o caminho de transformação primeiro é com o rosto desvendado. Tem gente que passa a vida inteira dizendo: foi meu pai, foi meu tio, foi alguém que passou na minha história, foi que eu não tive, foi o tempo inteiro transferindo. Mas Paulo está falando, quando nós estamos diante de Deus, nós desvendamos o rosto para dizer: Deus, sou eu que estou aqui, sou eu, o Senhor pode fazer, sou eu não vou transferir para ninguém. Por isso que Paulo está dizendo: e todos nós com o rosto desvendado. Sabe por quê? Porque a gente acostumou a mudar o que está fora sem transformar o que está dentro. A gente acostumou a orar por mudanças exteriores sem transformações interiores. E aí a gente muda facilmente o que está fora, mas Deus quer transformar o que está dentro. A gente muda o que está fora, mas Deus quer transformar o que está lá. Sabe, desvendar o próprio rosto é se abrir. A graça de Deus só pode encontrar gente incapaz, que reconhece: sou eu, Deus, eu estou aqui, eu não posso. Sou eu, Deus, eu estou aqui, eu não tenho força. Sou eu, Deus, eu estou aqui. Você sabe como é que você vence o pecado? Não é na sua força, é na sua fraqueza. Não é dizendo não para o pecado. Deixa eu te explicar. Um tempo atrás estava num dia de discipulado com a minha equipe. Eu falei: hoje eu vou pagar uma pizza para todo mundo. Aí mandei a mensagem que ia pagar a pizza. Mas você sabe, todo grupo tem alguém que come muito, né, gente? É ou não é? E esse lá no nosso grupo tinha um dos irmãos que assim, ele gosta de comer. E aí ele não viu a mensagem. Chegamos na pizzaria, sentou todo mundo para comer, começou a passar pizza. Ele falou: não quero comer. Eu já achei estranho. Falei: é que não chegou ainda de rúcula com tomate seco, que é a melhor pizza que existe. É ou não é? Aí, ó. Quem não concorda que... Aí eu falei: só vai chegar a rúcula, ele vai comer. Chegou rúcula, nada. Foi passando pizza e ele dizia: não. Aí eu cheguei no cantinho e falei: cara, tá tudo bem? Ele falou: sabe o que é? Eu não vi a mensagem no grupo. Eu passei em casa depois do trabalho e eu esquentei a comida do almoço. Tô tão cheio que eu não aguento. Mas aí eu falei pro outro que estava do lado, falei: deixa vir a doce que ele vai pegar. Veio pizza doce, nada, ele não comeu. Foi a primeira vez na história que eu tinha visto ele não comer. De graça ainda, gente. Aí depois eu saí, ele falou: não, rapaz, eu comi, a pizza estava maravilhosa, mas eu comi, e aí não tive vontade de comer. Aí eu estou indo no meu carro para casa, Deus falou: você está vendo, Dênio? Isso é santidade. Eu falei: como assim? Ele falou: ele não comeu, não é porque a pizza não era boa, ele não comeu porque ele já estava alimentado de outra coisa. Você sabe, quando você está cheio de Deus, você vai dizer não para qualquer proposta. Quando você diz sim para Deus, então ele não ficou lutando, porque se ele tivesse com fome, vamos ser sinceros, ele ia ceder.
Se ele estivesse com fome na mesa, ele ia falar: não quero. Mas daqui a pouco, na quarta, na quinta pizza, daqui a pouco o cheiro, ele ia ter que ceder. E muitas vezes nós caminhamos assim. A gente precisa de entender que desvendar o rosto é permitir Deus nos encher de tal forma que agora, eu não quero, não é porque não é legal, não é porque as propostas não são boas. Eu não quero porque eu já estou satisfeito de alguma coisa que me supriu de uma forma superior. Se eu estou satisfeito de algo que me supriu, eu não preciso. Mas esse ambiente de rosto desvendado é interessante, porque esse rosto desvendado é a disposição de dizer para Deus: Deus, eu preciso. É se colocar diante de Deus nesse ambiente. Você sabe, o orgulho nos coloca no lugar onde Deus não pode nos acessar. E o que é orgulho? É uma vida onde nós estamos diante de Deus com véu. E qual é o véu? Não sei. Nós construímos véus. A nossa agenda cheia, os nossos afazeres, as nossas obrigações, os nossos títulos, os nossos relacionamentos. Moisés coloca um véu, mas a glória já estava acabando por detrás do véu. E Paulo está dizendo: e todos nós com o rosto descoberto. Você sabe, na velha aliança diz o seguinte: se um homem fosse encontrado, Levítico diz, com lepra, ele deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ia considerar ele impuro. Se o homem tivesse lepra na mão, ele se apresentaria ao sacerdote, o sacerdote declararia impuro, e ele ia ter que sair da cidade. Se ele encontrasse lepra na barba, no pé, em qualquer lugar que ele encontrasse uma mancha de lepra, ele se apresentaria ao sacerdote, o sacerdote consideraria ele impuro, e ele seria tirado da cidade. Mas tinha algo que ninguém entendia. Deus diz: se um homem for encontrado todo branco, com lepra no corpo inteiro, ele vai ser considerado puro. Como que entende esse texto de Levítico? Paulo vai nos trazer a compreensão, e a lepra, com a visão do Novo Testamento, ela aponta para o pecado. Você sabe, o grande ponto é quem diz: ai pastor, só tem um pouquinho aqui, mas eu não sou igual fulano. Só tem um pouquinho, eu só tenho um probleminha aqui, mas eu estou escandalizado com o ciclano. Você sabe, quem vive assim, uma hora vai cair. Por quê? Porque ainda acha que tem a ver com você. Mas o texto está dizendo: se ele olhar e disser, não tem bem nenhum em mim, ele é considerado puro. E no Novo Testamento, Paulo nos ensina, e ele vai dizer o seguinte, Romanos 7,18: porque eu sei que na minha pessoa, na minha carne, não reside bem nenhum. O que Paulo está dizendo é: não tem nada bom em mim. Tudo que tem de bom em mim é Cristo. Por isso eu não confio em mim mesmo, eu confio no Cristo que habita em mim. É por isso que eu olho para Cristo dizendo: em mim mesmo não tem nada bom, mas é Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas 2,20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É esse lugar aonde nós estamos com o rosto desvendado. Esse lugar do rosto desvendado é a confiança completa naquilo que Cristo faz por nós. Você quer viver santidade? Você não tem força em você mesmo. Então você precisa de olhar para Cristo e dizer: Cristo é a sua força em mim. Você quer se guardar? É a força de Cristo. Você quer viver como Daniel, sem se contaminar no mundo contaminado, mas sem se contaminar com as iguarias? É reconhecendo: não tem força em mim, a força que eu tenho vem de Cristo. É por isso que isso nos leva para uma perspectiva de gratidão, de graça e não de orgulho. Mas Paulo continua dizendo: e todos nós com o rosto desvendado. Mas aí ele diz: contemplando. Diga assim comigo: contemplando. Primeiro então, nesse trabalho do Espírito, ele nos diz: precisa desvendar o rosto, precisa de se expor. Mas ele diz agora: contemplando. Nós somos parecidos com aquilo que contemplamos. Nós nos tornamos a imagem daquilo que admiramos. Por isso que é um mundo preocupante, porque é um mundo de vitrines, que te convida a contemplar o dinheiro, contemplar o poder, contemplar os likes,
contemplar as curtidas. Deixa eu falar para você, só há um digno de ser contemplado. Só há um digno da nossa adoração, da nossa fixação completa. E ele diz: contemplando. E contemplando o quê? Você precisa, tudo que foi criado. Esses dias eu vi um cientista dizendo que na velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, você anda no seu carro e está muito rápido, a 120 km por hora. A velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Você levaria 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo conhecido. Se você entrar na velocidade da luz hoje, daqui 93 bilhões, você liga para a gente. Daqui 93 bilhões de anos, na velocidade da luz, dizendo: gente, cheguei do outro lado do universo conhecido. Qual que é o tamanho de Deus? A Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que ele conhece, chama as estrelas pelo nome. Aí você fala: eu olho aqui, pastor, a gente tem o nome das estrelas também, mas os cientistas descobriram que tem mais estrelas, 10 vezes mais estrelas no fundamento do que grãos de areia em toda a terra. Seu Deus chama as estrelas pelo nome. E sabe o que é legal? É que tudo está contemplando a Ele, tudo está adorando a Ele. As baleias estão cantando no mar, para quem? Para Ele. A cadeia alimentar está acontecendo para quem? Para Ele. Os pássaros estão voando para quem? Para Ele. Paulo está falando: a chave da vida é que o Espírito fala: tira o véu do rosto. Por quê? Porque com o véu você não pode contemplar, mas agora você está contemplando. E o que é contemplação? Contemplação é adoração, contemplação é fixação, contemplação é olhar para Ele e falar: Ele é o objetivo da minha história, Ele é o rei da minha vida, Ele é o alvo dos meus dias. Jesus é o nosso herói, é quem eu quero ser, é quem eu fui chamado a ser. A natureza dele está dentro de mim. É contemplando que nós somos transformados, contemplando Jesus. Você sabe, minha filha arrumou uma calopsita lá em casa, aquele pássarozinho. Só que não me falaram que ele canta tanto. Eu passei a não conseguir fazer mais nada em casa. Na época aí do home office, eu ia atender o irmão e eu falei: ô irmão, desculpa, tem uma calopsita aqui em casa, não dá para fazer nada. Você vai gravar um vídeo, tem pio. E um dia eu levantei revoltado. E aí eu levantei, eu falava, ficava lá discutindo, e ela não entende, né? Diferente de outros animais, eu acho que ela não entende. Pelo menos ela finge que não entende. E eu falava: White, para. É, porque ela é branca. Aí eu ficava tentando falar com ela, e ela piava mais alto enquanto eu falava. Aí Deus falou para mim: deixa ela cantar. Eu falei: quê? Ela falou: Dênio, ela está adorando. Porque qual que é o motivo da vida de uma calopsita? Para quem que você acha que ela está piando? Tudo é para a glória de Deus. Em cada centímetro da terra, Deus está requerendo a glória do Filho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Paulo diz: todo homem vai ser indesculpável diante de Deus. Não tem essa pergunta teológica: e lá do outro lado do mundo, pastor, a pessoa nunca ouviu? Não há quem nunca tenha percebido, porque se esse púlpito está aqui, é porque alguém o criou. Quando nós olhamos a imensidão da criação, todo homem é levado a contemplar: por detrás disso tem alguém maior do que tudo isso, por detrás disso tem alguém mais poderoso que tudo isso, por detrás disso tem alguém mais sublime que tudo isso. Ele é o Senhor de toda a criação. Sabe, mês passado eu fui ministrar na Bahia, me chamaram para ir pregar lá, e nunca tinha acontecido, numa clínica de pessoas especiais, pessoas que já não podem ter mais o convívio público. E nunca tinha acontecido isso comigo. Pessoas especiais no aspecto do desenvolvimento neurológico mesmo, não físico. Então pessoas que já não têm mais a sanidade completa, então elas não podem, e eu nunca tinha tido esse contato. E eu fui lá pregar,
E a hora que eu cheguei lá, eu nunca tinha visto aquela cena, 30 pessoas internas, e eu nunca tinha visto aquela cena daquele jeito. E nenhum deles conseguem desenvolver um raciocínio normal, devido a essa questão. E o pastor falou: te trouxe aqui para pregar para eles. Só que ele falou: a pregação tem que ser pentecostal, porque se for muito calminho eles não gostam, e se eles não gostarem pode ter grandes problemas para você. Mas você sabe, a gente estava lá, que coisa linda. E aí começou o louvor. Começou o louvor. Você não diria que aquelas pessoas não têm a capacidade normal. Começou o louvor, eles começaram a adorar. Alguns deles chegavam perto da caixa de som e batiam levemente a cabeça em frente à caixa, adorando. Outros vinham e ficavam em volta dos músicos, todos adorando. E eu estava olhando aquela adoração, e eu falei: em cada centímetro da terra, a glória do Filho está sendo requerida a Ele. Eu estava lá com pessoas que talvez elas não conseguem fazer muitas coisas, mas uma coisa elas fazem: elas conseguem adorar aquele que é digno de toda glória. E eu fiquei pensando aqui, um iPhone 13 não ia fazer a mínima diferença para essas pessoas. A Apple não pode ser glorificada aqui. Aqui o PhD de alguém não pode ser glorificado. Aqui a eloquência de alguém não pode ser glorificada. Mas aqui o nome daquele que é digno continua. Em cada centímetro dentro do mar, o nome de alguém está sendo glorificado. O nome de Jesus está sendo adorado. Em cada centímetro dos céus, o nome de Jesus está sendo adorado. Diante de todos os animais, Ele está sendo adorado. Aí Deus falou para mim: deixa a calopsita piar, porque enquanto ela pia, ela está me adorando. Aí Ele me levou à passagem de João capítulo 4, quando aquela mulher diz: aonde a gente vai te adorar? É em Samaria, em Jerusalém? Ele diz: a hora vem e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí eu perguntei para Deus: então o que é esse negócio de verdadeiro adorador? Deus me disse: os animais estão me adorando, mas eles não são verdadeiros adoradores. Toda a criação me adora, mas por que o homem é o verdadeiro adorador? Porque o homem é o único que adora porque quer adorar. A calopsita tem que piar para Deus, ela não tem opção. Ela nasceu para piar para Deus. Mas você pode escolher abrir a sua boca agora e dizer: a minha vida é para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. O meu casamento vai ser para a glória de Deus. O meu dinheiro é para a glória de Deus. O que é verdadeira adoração? É quando intencionalmente. Sabe o que é verdadeira adoração, Ana? É quando é para confundir o inferno inteiro. Verdadeira adoração é quando alguma coisa vai mal na sua vida. O diabo fala: agora não vai conseguir adorar, agora não vai ter jeito de adorar. O que aconteceu na história dele? Agora não vai ter como adorar. Olha o que aconteceu na vida dele. Aí você diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja animais nos campos, todavia eu me alegrarei. O que você está dizendo? Eu adoro porque eu contemplo a Ele e eu quero adorá-lo. Ele está dizendo: todos nós com o rosto descoberto contemplamos como por um espelho. Contemplamos. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 40, 12. Nós contemplamos a beleza dEle, contemplamos a obra perfeita dEle, contemplamos a entrega. A nossa vida é transformada à medida que nós contemplamos a Ele, à medida que nós contemplamos a sua obra perfeita, a sua entrega perfeita. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 40, 12. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Isaías está falando do tamanho de Deus. Se você já entrou no meio do mar, o mar é infinito. Ele está dizendo: quem mediu na concha das suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida de pó a terra, e pesou os montes com pesos e os outeiros com balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem o aconselhou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento?
eis que as nações são consideradas por ele como uma gota num balde, e como pó moído das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Você sabe? Contemplá-lo. E contemplar o que, pastor? Quantos conhecem aqui João 3,16? A Bíblia é o livro mais lido do mundo. João é o livro mais lido da Bíblia. E o capítulo 3 é o mais lido de João, e o verso 16 é o mais lido do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas talvez você nunca leu o contexto, né? Eu quero ler o contexto com você, porque talvez você nunca leu qual que é o contexto que Jesus está dizendo isso. Lá no verso 14 ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus está dizendo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Talvez você nem sabe o que eu estou falando. Isso antecede ao versículo mais famoso da Bíblia. Você sabe o que ele está dizendo? Quando o povo estava no deserto, o povo murmurou e Deus mandou uma praga de serpentes. Jesus está fazendo uma analogia com o Velho Testamento sobre quem ele é. E Deus mandou uma praga de serpentes. As serpentes começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer com o veneno das serpentes. E aí Moisés foi orar. Deus falou para Moisés: Moisés, ergue, faz uma serpente de bronze, e ergue essa serpente de bronze, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze vai ser curado. Vamos ser inteligentes aqui. Você faz uma serpente, você vai erguer. Não tem como erguer uma serpente só numa haste vertical. Se você erguer uma serpente assim, o que vai acontecer com ela? Escorrega. Para erguer uma serpente, você precisa fazer uma haste vertical e uma haste horizontal. Isso forma o quê? Assim como a serpente foi erguida no deserto, ergue-se então uma serpente. E aí sabe o que a Bíblia está dizendo? É que todo aquele que olhava para a serpente, o que acontecia com ele? Era curado na hora. Como assim? Aí Jesus está dizendo, assim vai acontecer com o Filho do Homem. Todo aquele que olhar para ele no madeiro, o que vai acontecer? Vai ser curado na hora. Deixa eu te falar do que Jesus estava dizendo. Você imagina lá, as mulheres são mais ansiosas. Uma criança é picada, minha filha é picada, minha esposa vai falar: vamos procurar um médico, vamos procurar soro. Ele diz: não, é só olhar para a serpente que a gente é curado. Não é possível, não pode ser simples assim. Não pode ser, não, desse jeito não. Assim é muito simples. Mas olha o tamanho da serpente, olha o veneno, olha como já está a perna. Não, é só olhar que a gente é curado. Sabe o que Jesus está falando sobre a obra dele? É que se você contemplar a obra de Cristo, você é curado. Quando você contempla o problema cresce. Tudo que você contempla cresce. Qual que é o nosso problema? É que ele está dizendo: você está doente? Para de olhar para a doença, olha para a obra. O que a obra nos mostra? Sobre as suas feridas nós já fomos sarados. Você olha para o problema diz: tem um diagnóstico, tem uma doença, mas ele diz: foi levantado uma obra no madeiro, e essa obra diz: sobre as suas feridas nós já fomos sarados. Ele está dizendo: tira os olhos, para de contemplar o problema, começa a contemplar a obra. Você olha para o problema, o que o problema diz? Você está ansioso, você não consegue dormir, tem ansiedade, tem preocupação. Você está contemplando o problema, mas ele diz: uma obra foi levantada. Quando você olha para a obra, o que a obra diz? Sobre as suas feridas, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para de contemplar a ansiedade, começa a contemplar a obra, que a cura está na obra. Você olha para o problema, o que o problema diz? Tem traição, tem medo, não vai dar certo, seu futuro não vai dar certo. Aí você olha, você contempla o problema cresce. Mas ele diz: da mesma forma que a serpente foi levantada do deserto, o Filho do Homem foi levantado, e todo aquele que contempla essa obra é imediatamente transformado. O problema diz: não vai dar certo. A cruz diz: eu já venci no seu lugar. O problema diz: não tem como. A cruz diz: eu fiz o impossível por você. O problema te condena e diz: não tem jeito, você não é amado. A cruz diz: toda essa obra foi uma expressão de amor por você. Quando você contempla a obra, quando você contempla Cristo, quando você contempla aquilo que Ele fez, qual que é a chave do Evangelho? Para de olhar para você, olha para Cristo. Para de olhar para você. Talvez você fale: pastor, mas você não sabe o tamanho do problema. Olha aqui para mim, deixa eu dizer para você: não há problema que seja maior do que a obra da cruz. Pastor, você não sabe o impacto, você não sabe a dívida que eu tenho.
Eu não sei, mas eu sei que a cruz cobre qualquer dívida. Eu não sei qual o problema, mas eu sei que quando você contempla essa obra, Paulo está dizendo, todos nós com o rosto desvendado, nós contemplamos, e quando nós contemplamos, nós descobrimos, eu sou tão amado. Quando nós contemplamos, nós descobrimos, não tem obra mais poderosa que essa. Quando nós contemplamos, nós descobrimos, não tem nada mais impactante que isso. O que o Espírito está trazendo a nós? Ele está dizendo, olha para o lugar certo, olha para o lugar certo. Essa obra traz transformação. Mas em terceiro aspecto, e para a gente caminhar para encerrar, todos nós com o rosto descoberto contemplamos. Você escolhe dar a glória da sua vida para quem você quiser. Você escolhe a quem contemplar. Tempo atrás eu fui pregar numa igreja. Uma moça tinha tido uma experiência. Ela descobriu que estava grávida já entrando no 7º mês, porque ela era uma profissional do fisiculturismo, eu acho. Ela foi descobrir muito tarde, ela não teve sinais nenhum. E quando descobriram, a equipe médica chamou ela e falou: tem jeito, não vai viver. Vão te trazer para o hospital só para você passar esse momento final. E Deus falou para ela: olha para a cruz, porque o problema está dizendo, não tem jeito, mas a cruz diz, eu vim para te trazer vida, e vida com abundância. A equipe médica começou a entrar constantemente no quarto. Ela teve essa experiência. Ela chamou a equipe médica e falou: eu respeito o parecer médico, mas Deus me falou uma coisa, então eu quero pedir que vocês nunca mais entrem aqui para dizer que meu filho vai morrer, porque não foi isso que Deus me disse. O que ela estava contemplando? Alguma coisa que é maior. Talvez alguém disse para você, já não dá mais. Ele diz, aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Não dá mais para minha casa, não dá mais para minha família, não dá mais tal situação. Para de olhar para o lugar errado. Será que eu preciso de terminar a história? A criança nasceu com saúde. E ela estava dizendo, pastor, está aqui no meu colo. Sabe por quê? Você precisa de aprender a olhar para o lugar certo. No lugar errado alguém diz, ninguém na sua casa conseguiu. O lugar certo, a cruz diz, agora você tem uma nova identidade que vem de Cristo. Você já não depende mais de ninguém. Em Cristo você recebeu uma nova identidade. Mas ele diz, nós somos transformados. A palavra transformados é transfigurados. Ela é usada em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas sede transfigurados. A palavra transfigurados é a mesma usada no monte da transfiguração. Jesus foi transfigurado diante dos discípulos. Qual que é o trabalho para o futuro? É que Deus vai te transfigurar. Moisés, homem de Deus, José vai passar por um processo. Eu acho interessante, porque quando ele se torna governador, os irmãos chegam, os irmãos não conseguem reconhecê-lo. Sabe por quê? Ele tinha sido transfigurado. Você sabe por que a Bíblia diz que ele aprendeu por aquilo que padeceu? Não tem jeito, na vida a gente vai passar por processo. Mas eu quero declarar, os seus processos vão te transfigurar em alguém que está parecido e conformado com a imagem do Filho, de forma que ao olhar para você, alguém diga, é o Filho. De forma que ao olhar para você, alguém diga, é Jesus. É Jesus. Ele vem aqui, mas é Jesus. É a expressão de Jesus. Qual que é o alvo de Deus? É Jesus. É Jesus. Mateus 17, transfigurados. Você sabe como nós somos transformados? Não é na nossa força. 2 Coríntios 5,14 diz, pois o amor de Cristo nos constrange. Sabe como Deus nos muda? Não é na obrigação, é no constrangimento. Sabe o que significa constrangimento? Suneco. Ele nos abraça de forma que nós não conseguimos escapar. Sabe como Deus nos transforma? Não é com base no medo, na opressão. Sabe como Ele está te transformando para o seu futuro? Suneco. Ele nos agarra de uma forma que a gente não consegue fugir. Já aconteceu com você, de você estar tão constrangido que você não consegue sair. Nós não servimos a Deus por obrigação, é por constrangimento de amor. Como que eu posso dar outro retorno se não entregar minha vida diante de tanto amor? Mas ele termina dizendo, nós somos transformados de glória em glória. Diga assim comigo, de glória em glória. Sabe o que é de glória em glória?
Você já ouviu alguém dizendo para você: nossa, quando eu me converti era uma coisa poderosa, mas foi passando o tempo e foi ficando ruim. Nossa, um dia foi assim, mas aí foi ficando ruim. Nossa, em tal ano era assim, mas aí foi ficando ruim. Por quê? Porque o padrão da velha aliança é que a glória vai desvanecendo, vai acabando. Mas Paulo está dizendo, diante do poder do Espírito, tem uma realidade: a glória não desvanece, ela aumenta. A glória não diminui, ela cresce. Ele está dizendo, tem um poder. Ele está então dizendo em 2 Coríntios 3,18, que agora com o rosto desvendado tem um poder. A glória é maior do que um dia já foi. Eu quero profetizar sobre a sua história. Se já teve glória na sua história, vai ter mais glória nessa temporada. Aí você fala: pastor, tem muita glória agora. Amanhã vai ter mais glória que hoje. Mês que vem vai ter mais glória que hoje. Na próxima década vai ter mais glória que nessa década. Nos próximos dias vai ter mais glória que agora. Pastor, agora está tão incrível. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. Pastor, agora está demais. Tem mais glória para você. Sabe o que Paulo está propondo? É que diante desse aprendizado no Espírito, a glória é crescente. É de glória em glória, de glória em glória, até sermos conformados à imagem de Jesus. E o alvo de Deus para o seu futuro: te transformar à imagem de Cristo. O que você precisa? Só olha para Cristo. Olha para Ele. E todo aquele que olha para Ele é transformado. Sabe, eu quero orar com você, mas tem uma história que eu gosto muito dela. E diz que um homem muito rico, ele tinha um único filho. Esse homem amava esse filho. Ele tinha duas paixões: o filho e quadros. Ele era apaixonado por quadros. Ele tinha os melhores quadros da época, os quadros mais caros dos principais artistas da época. E diz que acontece uma guerra naquela região, e o seu único filho é convocado à guerra. Então ele tem que ver o seu único filho partindo para a guerra, e o coração dele fica pesaroso, porque o seu filho está indo para a guerra, e seu filho vai para a guerra. E depois de 6 meses na guerra, o pelotão que seu filho estava caiu numa emboscada. E o seu filho, vendo a emboscada, ele diz: só tem uma maneira de se salvar. Alguém vai ter que distrair os inimigos para que o resto seja salvo. Aquele menino então distrai os inimigos. Ele diz: eu vou morrer no lugar de vocês para que vocês sejam salvos. Levem um abraço para o meu pai, diga que eu morri o amando. E antes que os amigos pudessem argumentar, ele então faz uma distração para os inimigos, e ele é fuzilado diante dos seus amigos que conseguem fugir. E na volta para casa, os seus amigos diziam: como nós vamos falar? O pai dele já perdeu a mãe dele, já perdeu a esposa. Ele era o maior bem que ele tinha. Como nós vamos chegar lá? Quem que vai? Eles estavam discutindo, quem vai chegar lá e vai ser o porta-voz? Quem vai falar? E nessa discussão, eles estão passando por uma pequena cidade. Eles veem um artista desconhecido pintando um quadro, e um deles tem uma ideia. Ele diz: vamos fazer um quadro com a última imagem da emboscada, e vamos chamar esse quadro de O Filho. E já que o pai dele é tão apaixonado por quadros, a gente entrega esse quadro para ele e explica a história. E eles fizeram um quadro. E eles chegaram na casa desse senhor, desse homem, e eles disseram: olha, nós estamos trazendo esse quadro. Essa é a última imagem do seu filho. Nós só estamos vivos porque seu filho deu a vida por nós. E eles entregam aquele quadro. Aquele homem tinha muitos quadros na sua casa. Ele chama o seu servo e diz: remova da parede principal o quadro mais caro, o mais importante, o quadro do artista mais renomado. Ele diz: tire da parede principal e coloque o quadro O Filho. Então ele tira da parede principal e ele coloca o quadro O Filho. E aquele homem passa agora o resto dos seus dias contemplando aquele quadro. Ele tinha um servo que havia trabalhado para ele durante décadas, e aquele servo todos os dias se deparava com aquela imagem.
Todos os outros quadros tinham perdido o sentido. Quadros de milhões tinham perdido o sentido, porque agora ele contemplava o filho todos os dias. E aquele homem, ele vai e vende tudo que ele tem, porque ele diz: um dia, se for leiloar, eu quero comprar esse quadro para mim, porque ele sabia da importância que tinha. Aquele homem morre, tem-se um leilão. E nesse leilão, esse homem tinha ido preparado com os $300 mil que ele tinha juntado a vida inteira. Começa o leilão, tem um alvoroço no mundo das artes, pessoas vindo de todos os cantos do mundo, colecionadores preparados, todos estão diante, e começa então o leilão. E o leilão começa, e todo mundo esperando, e o primeiro quadro a ser descoberto é o filho. E perguntam quem é o artista, fala-se o nome do artista, ninguém conhecia. E no meio de um sarcasmo do ambiente, alguém diz: mas quem quer esse quadro? Então é dado a voz no leilão, está aberto, e ninguém se pronuncia. Aquele homem se levanta e diz: eu quero dar $300 mil. Todo mundo diz: esse quadro nem vale isso. Todo mundo olha para aquele homem e diz: qual que é o sentido? Aquele homem sabia o que significava esse quadro para o seu Senhor. Aquele homem então arremata o quadro, porque ninguém mais se manifesta. O leiloeiro bate o martelo e diz: quadro vendido. Agora ele bate o martelo e diz: leilão encerrado. E todo mundo começa a se perguntar: como assim leilão encerrado? Está todo mundo aqui esperando os próximos quadros. Ele diz: é porque está escrito aqui: aquele que tem um filho tem todas as coisas. Aquele que tem um filho tem tudo. Sabe o que a obra da cruz simboliza para nós? Quando você olha para o filho, aquele que tem um filho tem todas as coisas. Talvez você está falando: eu preciso de cura. Quem tem um filho tem cura. Talvez você está falando: eu preciso de dinheiro. Quem tem um filho tem recursos. Talvez você está falando: eu preciso de relevância. Quem tem um filho é relevante. Sabe o que Deus diz? E a obra da cruz, ela diz para nós: aquele que tem um filho tem todas as coisas. É por isso que Jesus, antes de João 3,16, diz: faz uma coisa com a sua vida, olha para o filho, contempla o filho, use a sua vida, o louvor da sua história, a sua juventude, os seus dias, o seu dinheiro, o seu conhecimento, os seus títulos, tudo para olhar para o filho e para dizer: a minha vida tem um motivo, é olhar para o filho, porque quem tem o filho tem todas as coisas. Se você pode, erga suas mãos onde você está.